Fala galera, tudo bem? Eu sou Marcos Barreto e estou trazendo para vocês a análise da partida entre Fluminense e Bragantino, válida pela terceira fase da Copa do Brasil. Hoje, o Fluminense venceu o Bragantino por 2-0, garantindo um bom resultado para o jogo de volta que será em Bragança Paulista. Vamos então à análise da partida entre Fluminense 2, Bragantino 0. O primeiro tempo da partida entre Fluminense e Bragantino não teve grandes jogadas, né, assim, de grande destaque. Na verdade, podemos elencar apenas duas jogadas de fato. Uma que o Nenê perdeu um gol incrível na frente do gol, né, só ele e o goleiro. E uma falha coletiva, né, que começa com a falha de marcação do Egídio. E o Lucas Claro tenta cobrir o Egídio e acaba levando um chapéu, né? E aí, nesse chapéu, quase que ele marca um golaço épico, o que poderia ter complicado muito o tricolor. Vamos então falar sobre os destaques dessa partida entre Fluminense e Bragantino. Primeiro devemos destacar o goleiro, né, que é o Marcos Felipe, que mais uma vez salvou o Fluminense, embora a partida já estivesse 2-0. Ele fez uma defesaça aos 40 minutos do segundo tempo, e isso tem que ser destacado porque alguns torcedores teimam em questioná-lo em relação à sua saída do gol. Mas ele, debaixo das traves, Marcos Felipe tem mantido uma regularidade enorme e passando uma grande segurança para a torcida. Hoje, né, tivemos a participação do Manuel, Manuel que de fato é um excelente zagueiro, porém fez o feijão com arroz, não inventou e teve uma participação muito segura nessa primeira partida contra o Bragantino. Por outro lado, Lucas Claro, como sempre, arrebentando, um grande jogador, gigante na defesa. Lucas Claro tem cada dia conquistado ainda mais os corações tricolores. Continuando sobre as avaliações dos jogadores nessa partida, devemos falar do ponto mais frágil do Fluminense, que é amplamente conhecido no Brasil inteiro, que é o Egídio, né? Ele não tem apoiado muito bem, não tem marcado muito bem. Numa dessas jogadas ele foi marcar a bola no lugar de marcar o atacante e o Lucas Evangelista se aproveitou e o Lucas Claro tentou cobrir a jogada do Egídio e tomou um lençol, onde quase o Lucas Evangelista marcou um golaço. Egídio mantém essa regularidade de ser sempre um jogador que sempre está oscilando na partida. A outra ponta, né, o Samuel Xavier fez uma partidaça, né, mantendo a regularidade e ocupando a vaga de titular que era do Calegari, que teve grandes momentos, mas que não vinha muito bem. E Samuel Xavier entrou muito bem no elenco, dando consistência e experiência para a equipe. Já na frente da zaga, né, na volância da equipe, temos o Iago Felipe, que fez um jogo maravilhoso, impecável, no apoio tanto na defesa como no ataque. Grandes jogadas foram criadas, inclusive que originou o gol. Né? Então, Iago Felipe e o Martinelli, que foi incansável na marcação hoje, e todo mundo pôde observar que ele no desarme, sempre apoiando o ataque, embora devemos destacar que ele é um tanto afobado em alguns lances e tem que observar um pouco mais a saída do Iago Felipe para que a defesa não fique desguarnecida. Mais à frente do Martinelli temos o Nenê, odiado e amado pelos torcedores em momentos diferentes, né? Nem sempre, às vezes no mesmo jogo. Nenê, até que ele tem hoje nessa partida, tem um bom desempenho. Pois na questão do apoio, na criação de jogadas, o Nenê tem apoiado bastante. Geralmente a torcida não consegue enxergar isso porque enxerga já um jogador um pouco de uma idade avançada perante os outros jogadores, mas que é um jogador perigoso, tem uma leitura de jogo bacana e isso realmente vale a pena. E ainda mais na ausência do Casares, que foi para a seleção. E ainda tem a possibilidade da saída do PH Ganso, e isso se torna uma possibilidade de a gente compensar como é que o Fluminense vai lidar com o meio de campo sem um jogador que pense as jogadas quando o Casares estiver sendo convocado. Lembrando que o Casares não vai jogar a Copa do Brasil porque já jogou pelo Corinthians nesse ano. E como todo falador passa mal, né? Engraçado, né? Porque algum tempo atrás ninguém via esse cara como jogador na titularidade do Fluminense. E hoje ele é um jogador indispensável para o elenco, que é o Caio Paulista. Apoiou, correu, criou, perturbou a zaga do Bragantino. Então, Caio Paulista tem que ser um grande destaque, tem sido um grande destaque do Fluminense e merece o devido respeito e os aplausos da torcida. Igualmente importante o Caio Paulista nessa partida,
devemos destacar o Gabriel Teixeira, que deve ter feito a melhor partida do ano no Fluminense. O Gabriel Teixeira, ele apoiou, ele criou, ele fez de tudo que a gente espera de um jogador que a gente considera craque. E Gabriel Teixeira conseguiu ter uma visão na jogada que originou o gol do Fred. E ele poderia muito bem ter sido fominha e ter chutado direto. Não, ele olhou, levantou a cabeça e encontrou o Fred no meio da grande área, finalizando e marcando o primeiro gol do Fluminense. De craque para ídolo, temos que falar de quem? O Fred, né? Frederico Dom Fredon, o melhor atacante do Fluminense nos últimos anos. Um grande ídolo que está alcançando o maior patamar entre os artilheiros e entre os atacantes da história do Fluminense. Fred merece todo tipo de homenagem, pois ele conseguiu conquistar recordes que merecem ser valorizados pela torcida tricolor. E mesmo vocês que acreditam que ele não seja tão valorizado, que ele não seja tão importante, é melhor repensar, colega, porque desde que o Fred chegou, o Fluminense tem conquistado espaço, tanto a vaga na Libertadores, os ares mudaram, Fred realmente tem tudo a ver com o tricolor. Dos substitutos da partida, podemos destacar apenas um, né, de fato, porque os outros jogadores que entraram mantiveram o resultado, mas não criaram grandes jogadas. Mas devemos destacar, sim, a presença de Abel Hernandes. Esse cara tem entrado em cada jogo e tem, de certa forma, jogado assim como o Caio Paulista fez. E quando entrava, dava o sangue, dava toda a energia que pudesse. Abel Hernandes, né, vai ocupando o seu espaço, né, não é um Fred, né, porque não há uma comparação nesse momento, mas que tem o seu valor e que é um substituto à altura da necessidade do Fluminense. Lógico que o Fred é insubstituível, mas o Abel Hernandes merece os aplausos de hoje. Por último, né, podemos falar do Roger Machado, que fez substituições pontuais que deram muito certo, colocou o Abel Hernandes no lugar do Fred. Uma jogada que talvez o Fred não fosse alcançar, ainda mais no final do segundo tempo, na segunda metade do segundo tempo. O Abel Hernandes teve uma participação muito bacana que podemos realmente analisar. E o Roger Machado, dentro das possibilidades das peças disponíveis, ele fez as substituições adequadas. Por mais que a torcida ache ou pense que ele demorou para fazer as substituições, o Fluminense jogava muito bem desde o primeiro tempo, né? A gente tem certas críticas à questão por falta de finalização. Mas no segundo tempo, parece que ele conversou com a equipe do vestiário e conseguiu obter realmente um novo Fluminense para o segundo tempo, com maior ímpeto. E depois que fez o primeiro gol com aquela jogada do Gabriel Teixeira e o Fred, o Fluminense dominou a partida. De fato, a gente pode destacar que o problema do Bragantino, realmente a falta do Claudinho foi enorme, bem maior que o Fluminense sentiu em relação ao Nino, porque de defesa, uma coisa que realmente fico surpreso em dizer isso, de certa forma até orgulhoso, que o futebol carioca, nesse sentido, o Fluminense tem a melhor defesa, né? O Fluminense tem a melhor defesa, uma defesa segura e tem peças de reposição para defesa. O único grande detalhe do Fluminense é simplesmente a lateral esquerda, e a gente espera que o Roger dê uma olhada no Jefté, né, possivelmente para a rodada do Brasileiro, que substitua o Egídio, para ver como é que pode funcionar esse esquema com o garoto. Né? Dá um pouquinho de rodagem para ver se o Fluminense tem um pouco mais de consistência na lateral esquerda na próxima partida e quem sabe mais à frente nos outros campeonatos também. Então, pessoal, essa foi o vídeo piloto, né? Foi a primeira análise de jogo do Fluminense desse canal. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá um likezinho. Quem não gostou, pode deixar o comentário falando mal, não tem problema. O importante é que a gente possa torcer para o nosso tricolor carioca. Um abraço a todos e saudações tricolores.